Muito boa noite. Está chegando na sua casa o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de televisão por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Flavinho Corso, ele que é vice-prefeito de Tramandaí e também corretor de imóveis. Flavinho, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite para participar aqui do Comunidade em Pauta. Quais são as atribuições do vice-prefeito e você, como vice-prefeito, como é que tem trabalhado junto ao prefeito Luiz Carlos Galto da Silva para o desenvolvimento do município? Muito boa noite, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro. Boa noite àqueles que nos assistem aqui na TV Nativos. E primeiro, né, Sandro, registrar a alegria de Tramandaí ter uma TV para apresentar para os nossos cidadãos, para os nossos amigos, aqueles que nos visitam, e nos lugares mais distintos saberem onde é que fica Tramandaí, como é que se configura a nossa cidade. Então é uma alegria muito grande estar comungando desse momento, né, e fazer parte da história do início da TV Nativos aqui em Tramandaí. Sandro, as atribuições de um vice-prefeito, na realidade, eu imagino, né, que seja, na realidade, atender a nossa comunidade, ouvir os anseios da nossa gente, ajudar na administração pública, e eu tenho isso muito presente com o prefeito Galto, do qual é meu parceiro, meu amigo, meu companheiro de administração. Nós estamos reeleitos para mais um mandato, né? Estamos na metade do nosso segundo mandato de reeleição, e às vezes eu te confesso assim, que às vezes a gente parece enxugar gelo, né, Sandro, por conta das grandes dificuldades que não só a Tramandaí tem, mas e que todos os municípios atravessam, principalmente nos dias de hoje, em que viemos de uma situação pandêmica de 2 anos, em que praticamente tudo se modificou, né? Não é que acabou, mas que tudo se modificou. A gente vai no supermercado hoje, já não tem mais a mesma certeza e a esperança de que os dias serão melhores com relação aos preços e muitas outras coisas, né? Na administração pública parece pior, Sandro, porque na administração pública, as pessoas têm que entregar, mantido um contrato, por exemplo, dos alimentos, do fornecimento de medicamentos, e com essa pandemia tudo mudou, tudo alterou, os preços subiram, as pessoas não estão entregando, e a comunidade, de uma certa forma, cobra isso do prefeito, cobra isso do gestor, cobra isso do vice-prefeito, e a gente às vezes fica meio sentido e meio engessado nessas questões que são diferentemente da área que eu atuo, que é da iniciativa privada, da qual tenho imobiliário durante 30 anos aqui em Tramandaí, e que são resolutivas por decisões próprias, que não interferem de um meio como é, na realidade, a questão pública. Mas eu acredito que esse seja o maior papel do prefeito, do vice-prefeito hoje, auxiliar o prefeito nas suas demandas, juntamente com os seus secretários, juntamente com a sua comunidade, juntamente com os nossos servidores municipais, do qual eu tenho um orgulho, Sandro, de conviver com eles quase que diariamente, porque a gente sempre aprende. E essa questão da política, Sandro, tanto minha quanto do Galto, quanto dos secretários, nós somos passageiros, né? Nós estamos ali por um período e às vezes dependemos muito da aprovação da comunidade, nós dependemos da aprovação dos nossos fornecedores para que continuemos fazendo aquilo que nos programamos a fazer. Então, acho que o papel fundamental de um vice-prefeito seja esse. E quem demanda isso, está sendo feito bem feito ou não dá, é na realidade a comunidade, né? Que é quem na realidade tem o poder e a chancela de acreditar naquilo que tu faz. Flavinho Corso, você nesse período de 6 anos em que está como vice-prefeito, acumulou cargos também de secretário de obras e secretário de meio ambiente. Como é que foram essas experiências? Sandro, no início do nosso governo, em 2017, nós tínhamos como base, como premissa, a economicidade, porque nós tínhamos diversos problemas relacionados ao orçamento e dívidas que herdamos. Então o prefeito Galto me chamou e disse: olha, tia, tu podes pegar a Secretaria de Governo e a Secretaria de Meio Ambiente. E naquele momento, então, eu exerci a secretaria, fui secretário concomitantemente às duas pastas, né, de governo e de meio ambiente. E, obviamente, que pude contar, Sandro, nesse momento, com a minha participação também pela Secretaria de Obras, com a expertise, com a vontade daqueles servidores antigos que estavam lá e pelos seus conhecimentos, né? E eu
tive muito bom relacionamento e muito bom trânsito dentro dessas secretarias e acho que fui bem em função disso, de respeitar aqueles que lá estavam por muito tempo, né, e poder ouvi-los e enxergar as coisas que eram fazendo. Mas eu acho que a secretaria que eu mais me identifiquei mesmo foi na Secretaria de Obras, porque que pese que eu sou assim meio resolutivo, que eu quero fazer as coisas acontecerem e tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa para que elas aconteçam, foi ali na Secretaria de Obras que eu me identifiquei mesmo, opa, aqui é um lugar que dá para desenvolver. E eu tive o apoio, né, imenso e total e restrito do prefeito Galto, meu parceiro, e disse que naquela época, apesar de saber que era uma secretaria com muitos problemas e muito complicada, ela ainda é hoje, nós estamos atualmente em 2022, sofrendo com inúmeros problemas da Secretaria de Obras, por conta hoje do nosso secretário Márcio, que já está perdendo seus cabelos, né? Por conta das coisas que precisam ser feitas em Tramandaí. E as pessoas perguntam, mas por que é tão difícil exercer um papel na Secretaria de Obras? Muito fácil de responder, Sandro, muito fácil de responder. Primeiro, pela imensidão do nosso território, né? Nós temos algumas coisas aqui que precisam ser ditas. Por exemplo, as pessoas querem investimentos em todo lugar da cidade, eu concordo com elas, mas as coisas não podem ser imediatas, né? Se nós formos computar o que cada localidade paga de imposto para ter o seu retorno daquele dinheiro que vai para os cofres da prefeitura, inúmeros locais da prefeitura não teriam investimento nenhum pelo retorno do imposto, né? E eu não vou dizer aqui quais são os bairros disso, que seria uma temeridade minha falar esse tipo de coisa. Mas a prefeitura precisa investir em todos? Precisa, mas também precisa do investimento da sua comunidade para dar o retorno para ela. E nós temos assim uma área rural, que a nossa área rural é a maior área do município, Sandro, e lá precisam de investimentos, e as pessoas precisam entender que aquela área é uma área rural. E que vem crescendo muito. Muito, mas é uma área rural. A estrada da Estância é uma estrada de 1900 e antes. É a mesma estrada daquela época, com algumas melhorias que fizemos, e outras gestões fizeram, né? Botando o saibro, passando a patrola, arrumando, botando rachão. Agora tivemos uma parceria recente da CRVR, que oportunizou o material do saibro lá, que é onde tiram as questões do lixo orgânico para levar para Minas do Leão. Então, ele tem uma trafegabilidade ali de caminhões pesados, e o pessoal da CRVR foi parceiro, é nosso parceiro, tem investido na estrada da Estância. Assim como outros momentos lá no Jardim do Éden. Do Jardim do Éden até a Barra é uma imensidão, e aí não há perna suficiente para atender todo o município. E quando muito ainda que se sabe que os recursos são poucos, diminuindo, que tu já teve uma entrevista aqui com o prefeito Galto, e o prefeito Galto falou da questão dos royalties, né? Quanto perdemos de investimento em royalties no município de Tramandaí? E isso era o nosso maior incentivador de investimentos na infraestrutura da cidade. E fomos dividindo, as leis foram secando essa receita. Osório, na época, fez o que fez por conta dos grandes investimentos e dos grandes incentivos que recebiam das receitas oriundas do petróleo, o que nós não temos hoje. Então, Sandro, essas passagens pela pasta, eu acho que deixaram grandes legados das quais nós prometemos. E eu vou fazer assim um breve relato do que foi feito aqui, Sandro, durante esse período, que as pessoas pouco sabem ou se sabem, esquecem que sabem, né? Ou faz de conta que não aconteceu nada, porque é muito fácil hoje criticar o que não é feito. Mas eu queria saber por que não elogiam o que foi feito. Não elogiam o Flavinho, porque não é o Flavinho que é um merecedor disso. É toda uma comunidade que participou desse assunto, dos servidores municipais, daqueles que ajudaram, dos empresários que foram parceiros, do prefeito Galto, dos secretários que se empenharam. E tu não vê. Tu vê na rede social hoje por que não taparam o buraco ainda? Por que esse buraco ainda está aqui? Por que não capinaram a minha rua? Por que não? Mas e o meu filho está bem? Tá. Foi atendido bem de saúde? Foi. Salvaram da pandemia? Salvaram. Ele está na escola? Tá. Ele está na creche? Tá. Quando nós pegamos a prefeitura, Sandro, mais de 1.500 crianças aguardavam vagas. As mães e os pais não podiam trabalhar, ou um outro não podia trabalhar. Inclusive com apontamento do Ministério Público. Perfeito. E aí isso, cadê? Onde é que está essas 7, 8 escolas que foram colocadas à disposição da nossa gente, deixando muitas famílias hoje usarem esse processo para poderem trabalhar, para poder ser o sustento e aumentar a rentabilidade da sua família através do seu trabalho. Mas teve um investimento, sim, do poder público lá para que isso acontecesse. E a gente, num momento de dificuldade, eu cheguei a uma época, alguém me disse assim,
Não adianta ter escola e a gente ter que levar o filho na escola e passar por dentro da água. Eu digo, eu sei disso. Eu sei disso. Não pense que eu não sei, porque eu sei disso. Como é triste ainda a gente, no momento que estamos vivendo ainda, não poder sair de casa para levar o seu filho na escola, não poder sair de casa porque a infraestrutura da rua ainda é precária, ainda é ruim e precisa ser melhorada e precisa ser melhorada. Mas que muita coisa foi feita, foi. Eu me lembro que em 2016, quando estávamos na rua, eu passava no Parque dos Presidentes, um bairro pobre aqui, para quem não conhece, um dos bairros mais pobres da nossa Tramandaí, e me chamava a atenção que tinha na Feliciano Pereira Bernardes, Sandro, uma extensão de quase 2 quilômetros num valo a céu aberto, com tudo que era coisa que se pudesse imaginar dentro desse valo. Tudo que se podia imaginar. De animal morto a detritos e restos de comida, travesseiros, enfim, tudo que ruim estava ali. Mais ruim do que esse cenário, Sandro, era enxergar nesse cenário deprimente as crianças andando e comungando com aquela barbárie. E eu, numa visita que fiz ao bairro, prometi que, se eleito fosse, não terminaria o meu mandato, nem o do prefeito Galto, sem que nós fizéssemos uma canalização e arrumássemos aquele parque. Nós fizemos lá, Sandro, 1.600 metros de canalização de primeiro mundo, com a nossa gente da Secretaria Municipal de Tramandaí, economizando aos cofres públicos mais de R$500 mil por conta de não contratar uma empresa para fazer esse serviço, porque as pessoas diziam que nós não tínhamos expertise e tecnologia para fazer. Fizemos aqui, ó, no braço da nossa gente, no braço, na vontade, na coragem e, sobretudo, dando a cara a tapa da comunidade que dizia que a coisa não ia funcionar. Fizemos 1.600 metros de canalização pluvial com canos de 60 milímetros, Sandro, com PAD, aquele plástico emborrachado forte. Não tem ideia do que se custa isso hoje. Naquela época, um cano desses, de uma vara de 6 metros, custava 963 e hoje passa dos 2.800. Então, para se ter uma dimensão de quase 2 quilômetros disso. Não satisfeito com isso, fizemos todo o calçamento da Feliciano, todo o calçamento. Botamos no Parque do Presidente uma UBS nova, zero. Inauguramos a UBS para botar lá a nossa família. Recuperamos uma creche que tinha lá, que roubaram tudo, que era verba federal, apontada para devolvermos aos cofres federais aquela obra que foi saqueada, roubada dentro do Parque dos Presidentes. E parece que essas coisas não aparecem, elas não vêm à tona, ninguém diz que foi feito. Ai, que bom, que bacana a secretaria, que bacana prefeito, que bacana o servidor. Não. Essa crítica que vem muito, principalmente nas redes sociais, ela te motiva ou ela te dá um desânimo? Sandro, dependendo de quem parte, eu estou muito seletivo agora, né? Preciso dizer isso, estou muito seletivo. A gente enxerga ali agora de quem é que vem a crítica, cara, e a gente fica dizendo, tia, eu não vou responder isso aqui ou eu não vou fazer. Mas tem, às vezes, a crítica que fere. Aquela crítica que fere por tu tem que aceitar que tu está errado porque tu precisa fazer. E essa crítica me motiva. Essa crítica me faz levantar da cadeira, ir lá olhar, ser solidário com a gente, porque realmente o pai está enfermo, a mãe está enferma, ou a criança está enferma, porque essas coisas todas afetam a vida das famílias, Sandro. E isso alguém precisa tomar a rédea desse assunto e poder levar isso a termo. Isso me machuca. Agora, a crítica pela crítica, qualquer que seja, ela não me ataca, ela não me agride, ela já não mais me faz problema nenhum. Eu consigo, inclusive, dormir com ela. Agora, esta crítica que é prudente, essa crítica que a gente precisa interpretar que a gente está errado, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa arrumar um caminho, achar uma solução, mesmo que conjuntamente com a nossa gente, com os nossos empresários, com empresários de fora. Sandro, isso sim, isso me motiva aí cada vez mais. A pessoa, fizeram uma beira da praia e a beira da praia não ficou aquilo que se esperava. Eu digo, claro que não ficou nem aqui eu esperava, nem aqui o prefeito Galto. Mas se nós não tivéssemos feito essa obra que fizemos, Sandro, nós já tínhamos largado o cartão da cidade. Ninguém mais estava vindo para cá. As pessoas reclamam, por que fizeram essa obra quando nós terminamos a obra lá? E eu tive o privilégio de ser o secretário de obras quando nós fizemos essa. E tive o privilégio de, autorizado pelo prefeito Galto, sancionado,
chancelado pelo prefeito, dele me dar essa missão, porque era uma missão minha de outros prefeitos que eu acompanhava, dizendo, gente, nós precisamos de investimento naquele local que vai encher o cofrinho. Nosso cofrinho estava vazio, Sandro. Não tinha uma moeda lá dentro. E nós precisamos botar dinheiro para dentro da moeda. E quem é que traz dinheiro para a cidade, se não o turista? É importante salientar que essa obra da Avenida Beira-Mar, ela foi construída com recursos próprios e mais de 4 milhões de reais. Sandro, aí nós vamos para esse debate, mas não ficou tudo aquilo, não. Quando nós montamos uma equipe para fazer a beira da praia, eu chamei lá o secretário da administração, o secretário da Fazenda, o secretário do Planejamento, o contador que exercia a questão do dinheiro, e nós fomos a muitas mãos moldando isso. Quando nós fizemos o projeto, que se colocou o projeto em cima da mesa, que era aquilo que era o despertar a renovação da cidade, nós fomos para o orçamento. E este orçamento desta maravilha que deveria ter sido a Beira-Mar, e que ainda vai ser, custava 14 milhões de reais aos cofres públicos. E aí, Sandro, é mais fácil dizer não vamos fazer porque não temos dinheiro, ou vamos fazer uma parte delas para que depois a gente possa ir reformando e se chegar naquilo que a gente quer? Esta foi a ideia. O prefeito Galto, mas nós não temos dinheiro para botar tudo isso. Não tínhamos mesmo. Não tínhamos mesmo. E nós contamos aí com a ajuda do nosso secretário da Fazenda, com o nosso contador, o Cristiano, que separou um recurso significativo para que a gente pudesse fazer essa primeira etapa do projeto, e nós arregaçamos as mangas e vamos. Um exemplo, Sandro. As pessoas falam ali, o meu pai, inclusive, né, passa para mim e diz assim, meu pai, para quem não conhece o meu pai aqui em Tramandaí, meu pai é biquira daqui da cidade. É nativo. É nativo. Na realidade, veio para cá em 1900, e eu vou fazer um parênteses aqui, para mandar um beijo para minha mãe, dona Yara, que foi servidora municipal foi secretária da administração durante muito tempo, e o servidor municipal tem um carinho com ela, muito grande, que diz a nossa querida secretária Yara, que deixou marcas lá, então mãe, um beijo. E o pai, Flávio Corso, foi um dos primeiros servidores da Petrobras aqui em Tramandaí, em 1962, quando veio para cá. Inclusive, eu confidenciar aqui que quem botou o sogro do Sandro na Petrobras foi meu pai. Seu Zequinha, muito conhecido na Barra, por um bar que ele tinha no bairro da Barra, que era um bar muito tradicional. São histórias da cidade de Tramandaí. E o Zequinha, então, foi convidado pelo meu pai a participar, porque era mestre de manobras da entrada e saída de embarcações para a praia. Mas, enfim, nós tínhamos nessa configuração da beira da praia quase 3 milhões de reais, Sandro, em pedra quadrada, para botar toda a pedra, porque o pai dizia assim para mim, não adianta botar grama aí, porque a grama não pega. E a areia vai fazer o que faz, ela queima, não sei o que, não sei o que. Tem que botar pedra que nem capão da canoa. Eu digo, tá, então vamos botar pedra. Aí orçamos a pedra e passava de 3 milhões, a grama custava 400. E quando tu começou a cortar, o dos 14 para chegar nos 4, 5, nós tivemos que cortar isso. Então, o que era a ideia? Vamos botar grama num primeiro momento e depois vamos substituindo nos outros orçamentos por pedra, trocar, botar lá os banheiros que precisam ser colocados, as academias de aço inoxidável que ainda não foram colocadas. Então, tem uma programação para que se chegue à beira-mar perfeita, Sandro. Né? Não é simplesmente aquilo que fizemos. Mas nós tínhamos por obrigação com a nossa comunidade, e eu, Sandro, no processo com o Galto, de ser vice-prefeito e também corretor de imóveis, e saber que o turista chega por ali, nós devíamos isso à nossa Tramandaí. E aí diziam assim para mim, vocês trabalham só para o turista, nós enfrentamos muito isso no início da nossa administração. E aí, quando nós inauguramos a beira da praia, eu fui fazer um vídeo lá na beira da praia, gosto muito de fazer vídeo. Os mais famosos foram os do abacaxi, para quem acompanhou nossas redes sociais aqui em Tramandaí. Mas eu fui lá fazer um vídeo, Sandro, e tinha um pessoal lá que dizia assim, fazendo isso aqui só para o veranista e a nossa gente. Eu parei de filmar e voltei no pessoal. E perguntei, escuta, vocês são de onde? Nós somos lá do Parque dos Presidentes. E vocês estão aqui comungando com o veranista e estão reclamando do quê? Isso aqui não foi feito para o veranista. Isso aqui foi feito para o veranista e para a nossa gente. Prova disso é que vocês estão aqui, usando o mesmo espaço, numa recreação conjunta e coletiva com todo mundo que está aqui.
E nós não estamos dizendo que isso é para A, para B ou para C. Nós estamos fazendo isso para melhorar a nossa Tramandaí, tanto para a nossa gente, quanto para aqueles que nos visitam. Rapaz, viraram tudo meus amigos, né? Entenderam o processo, porque às vezes as pessoas têm medo, né, Sandro? O político tem medo de falar, eu vou falar o que é politicamente correto, ou o que interessa para a administração, ou o que vai fazer com que eu não perca voto. Comigo esse filme não cola. Comigo não cola. Ah, mas eu não vou votar em ti, cara. É uma coisa que eu não posso determinar na tua vida, se é o que tu quer para a cidade, cara, não sou eu que vou te representar. E eu faço as coisas, Sandro, ouvindo muitas das nossas comunidades e da nossa gente. Vou dar um exemplo. Nós fomos lá uma época que eu fui presidente da Câmara em 2015 e eu levei para os bairros as reuniões da Câmara descentralizada. Tu lembra disso? Perfeito. Lembra? Por quê? Porque eu transformei a Câmara de Vereadores mais perto da comunidade. E a maneira de fazer isso é levando as sessões para dentro da comunidade. E fui em todos os bairros. Fui no Parque dos Presidentes, fui na Emboaba, fui na Zona Sul, fui no Recanto da Lagoa. Fiz em todos os bairros isso. E lá na Emboaba, lá fora, perto da Polícia Rodoviária, as pessoas queriam uma creche, porque tinha a Santa Luzia de Osório que é na frente. As pessoas queriam uma UBS. E eu digo, mas é verdade, né? Por que aqui não tem? Por que não tem? Porque não tem água potável da Corsã. O próprio bairro não queria que a Corsã botasse água potável, porque cobrava. E lá, como o poço artesiano, a água também era boa, não precisava pagar. E aí essas coisas elas interferiam nessas questões, né? Tu não tem lá uma escola, tu não tem lá uma creche, tu não tem lá uma unidade básica de saúde. Na realidade, o bairro não tem vida. Tu tem que estar sempre dependendo de outro bairro, da vida de outro bairro para atender a sua comunidade. Pois bem, agora, 2015, nós estamos em 2022. 7 anos se passaram. E agora, de novo, nós começamos, de novo, a interpretar isso. A comunidade precisa aceitar que é preciso, necessário, botar água potável no bairro, para que essas coisas avancem. Perfeito. Nós temos um rápido intervalo. O Comunidade em Pauta volta em instantes, conversando com o vice-prefeito de Tramandaí, também corretor de imóveis, Flavinho Corso. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. E essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, programa da TV Nativos, primeira emissora de televisão por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Estamos conversando nesta edição com o Flavinho Corso, ele que é vice-prefeito de Tramandaí e também corretor de imóveis. Flavinho. Corretor de seguro também.
corretor de seguros também, além de músico, e nós vamos conversar sobre isso no último bloco. Mas, Flavinho... Diz que quem faz muita coisa não faz nada mesmo. Agora, Flavinho, você conversava a respeito de muitas insatisfações da comunidade, até mesmo com obras realizadas. Muitas vezes o prefeito, o secretário de obras, o vice-prefeito e todo o aparato da prefeitura trabalha para realizar, por exemplo, um asfaltamento e parte da comunidade reclama que os carros estão andando em alta velocidade naquele novo asfalto. Como é que você trabalha esse tipo de colocação e que é bastante comum? Eu interpreto isso como uma insatisfação constante de alguns cidadãos, ou do povo de uma maneira geral. Ele nunca tem nunca está satisfeito por completo. Sempre está faltando alguma coisa. Ou o bolo está muito doce, ou ele não está tão doce. Às vezes ele está muito salgado, e assim o copo nunca está meio cheio ou meio vazio, né, Sandro? Lá na Emboaba, por exemplo, nós fizemos um asfalto lá em 2019, de primeira qualidade. Eu recebi telefonema, tu botou esse asfalto aqui e me causou um problema. Eu digo, fulano, o que foi? Rapaz, eu não consigo mais dormir. Os motoqueiros passam aqui fazendo racha de madrugada, aí já passa o cara correndo na frente, daqui a pouco vai atropelar uma coisa, eu vou culpar vocês. Eu digo, meu Deus do céu, se tu não bota o asfalto, reclama porque o cara tem buraco. Mas no buraco ele não corre. Se tu bota o asfalto, tu tapa o buraco, o cara corre em cima. Mas tem que botar o redutor de velocidade. Bota o redutor, eles passam correndo por cima do redutor. Flavinho, não adiantou botar o redutor. Eles passam por cima correndo. Então é uma certa insatisfação do povo de uma maneira geral. Né? Tem alguns que aceitam muito bem isso, né? E comungam com a gente. Vou dar um exemplo assim muito recente. Nós tínhamos uma obra que foi realizada desde 2018, que é aquela lombada, aquela baixada que tem na frente do Macromix hoje, que na frente era a rodoviária. E não é porque é o Macromix, é porque na volta daquilo ali, naquela parte de trás da Militão, que eu conheço bem, que enchia muito de água, precisava resolver o problema dessa tubulação, que era, primeiro, hoje nós enxergamos isso e nós tínhamos razão. 2 canos de 40 e estamos transformando ele para 2 canos de 1000. Então olha o tamanho da vazão da água hoje, para tirar esta água que está lá embaixo. Vocês vão fazer isso porque o Macromix está ali? Cara, por que vocês não fizeram antes? Por que fizeram só quando chegou o Macromix? Não, isso está sendo feito há muito tempo. É um programa de muito tempo que às vezes a gente executa 1 ano, 2 anos na frente, como é o asfalto. Nós fizemos agora o asfaltamento de toda a lateral. Nossa, o pessoal, num primeiro momento, maravilhoso. Agora chega esse cara, rapaz do céu, está passando muita gente correndo aqui na frente. Então, Sandra, sabe, tu não consegue ter um contentamento por completo. O ser humano por si só, né, ele é incompleto. Ele está sempre querendo alguma coisa a mais, ele está sempre querendo questionar alguma coisa a mais, mas o que me serve é que eu acredito, Sandro, que as coisas estão sendo feitas dentro daquilo que precisa ser feito. Uma das coisas que eu tenho muita admiração pelo prefeito Galto é como trata a coisa pública. E nós estamos hoje no nosso sexto ano de mandato sem ter um apontamento de responsabilidade no Tribunal de Contas. E isso é uma coisa do qual a gente tem que se orgulhar, porque a gente vê municípios e municípios políticos e mais políticos com contas a pagar, com contas a devolver, muitas vezes prejudicando o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, por conta dessas coisas que foram feitas à moda Miguel, sem ter um planejamento, né, para se executar. Não, vamos fazer, depois a gente vê como é que fica. Isso já não cabe mais na vida pública diária, né, Sandro? Essas coisas precisam ser bem planejadas para que depois se tenha a execução correta. Quem diz muito isso é o nosso secretário de Planejamento, Cláudio Pereira, diz muito isso. Quem trabalha no planejamento descansa na execução. Então é isso que a gente mais ou menos tem feito durante esses nossos 6 anos na frente do município de Tramandaí. Aproveitando agora o corretor de imóveis e fazendo um paralelo com o vice-prefeito. O mercado imobiliário, ele sempre em expansão. A questão imobiliária no município de Tramandaí ela é muito intensa, apesar de ter alguns entraves, principalmente pela questão do esgotamento sanitário. A cidade merece e deve ter no futuro uma área de maior cobertura do esgotamento sanitário, e isso limita, por exemplo, a construção de novos prédios, novos edifícios, enfim. Como é que você enxerga o mercado imobiliário no sentido de construção?
de novos prédios, novas residências, e isso passa tudo por dentro da prefeitura. Em 2015, Sandro, quando eu fui presidente do Legislativo, a Prefeitura Municipal de Tramandaí contratou uma empresa chamada Safra para organizar o plano diretor da cidade. E aí uma empresa veio de Curitiba para cá, não sabia qual era o lado do mar, não sabia qual era o lado da serra, não sabia onde é que era o hospital, não sabia, por exemplo, eles vieram aqui apresentar um plano com edificações subterrâneas para fazer estacionamento, garagem. Eu digo, todo mundo aqui em Tramandaí sabe, meu pai sabe, todo mundo sabe em Tramandaí, que se tu afundar aqui meio metro para baixo tem água. Né? Inclusive o Macromix teve que mudar todo o seu plano porque fez um projeto de estacionamento subterrâneo. Eu digo, vão viver pagando indenização para carro. Enfim, essa empresa veio para cá e nos deixou um passivo enorme, que nós estamos hoje pagando a conta, por conta de várias questões. Muitas delas por desconhecimento da nossa cidade, fizeram um plano diretor completamente equivocado. E eu me penitencio todo dia por isso, juntamente com os vereadores da época, porque nós aprovamos, no apagar das luzes de 2016, nós aprovamos um projeto do qual deveríamos ter todos votado contrário. Inclusive, eu, numa reunião de comissões, me manifestei vamos votar contra isso, porque nós vamos ter que fazer esse plano de novo. O plano estava completamente equivocado e esse plano está equivocado até hoje. Desde as questões das edificações até onde se instalam em algumas coisas da região. Tem lugares, por exemplo, na Estância que tu não pode fazer uma indústria. Tem indústria no centro que tu pode fazer, casa noturna em determinado local que não poderia fazer, que tem no outro. Então, é uma balbúrdia completa que ainda estamos arrumando e pedimos autorização agora para mexer nessas coisas e recebemos autorização do Ministério Público Federal. Então, Sandro, e nós temos brigado constantemente com essas coisas, porque ela nos engessou de tal maneira que nada acontece. Tu tocaste num ponto que tu já deve ter conversado com o prefeito Galto aqui, que é de profundo interesse municipal, que é o aumento da capacidade do esgotamento sanitário de Tramandaí. Nós tivemos agora um incremento da nossa Tramandaí de 5 bairros que estão prontos para receber o tratamento. E a Corsã? Cadê? Onde é que está nesse processo a Corsã? Fizeram uma jogada política aí, que eu acredito que seja para vender, bem vendido, a Corsã, né? E prometeram mundos e fundos para os municípios, não estão cumprindo nada, não estão tratando as suas ETs, não estão aumentando, estão prometendo que vão fazer, estão prometendo que vão fazer, e eu e o prefeito Galto estamos aguardando isso. Inclusive, os municípios contrataram uma empresa para que a empresa cobre ações da Corsã. E nós estamos no aguardo disso. E isso vai afetando o desenvolvimento dos municípios litorâneos como o nosso. Nós vivemos em Tramandaí, no litoral norte como um todo, em todos os seus municípios, da construção civil. As pessoas dizem assim, mas o pescador faz a sua pesca artesanal, mas o forte mesmo nosso, é a construção civil. Não é nem o comércio. O comércio se satisfaz e se premia com o uso da construção civil, com o aumento da construção civil. E é por isso que a gente tem tanta gente morando aqui hoje. E graças aos nossos empreendedores que não foram embora, lá em 2017, ficaram aqui por conta das melhorias que fizemos na beira-mar, das melhorias que fizemos no centro da cidade, as melhorias que estamos fazendo ainda e vamos fazer ainda ao longo desses nossos 2 anos de mandato, que ainda nos restam. Sandro, é uma coisa que nós precisamos parar para pensar. Nós tínhamos antigamente um terreno que hoje tu troca ele, tu permuta ele, tu bota neste mesmo terreno 100 unidades familiares. Ali naquele terreno tu tinha uma família de 5 pessoas morando. E hoje tu tem 190, vamos botar um número redondo, 100 apartamentos de 3 pessoas. Então tu tem 300 pessoas num universo que tinha 5. E isso gera impactos não só na rede de coleta de esgoto, mas na coleta de lixo, na assistência social, no sistema viário, perfeito, no teu sistema de saúde e no teu sistema e no teu complexo educacional. Tudo isso
Mas isso faz parte do progresso de uma cidade. As cidades estão preparadas. Na contramão desse assunto vem a participação que antes tu tinha de um imóvel, de um terreno, para angariar recursos para o município, de 150 novos carnês de impostos, pagando para que fizéssemos investimento na cidade. Inclusive a melhoria da coleta do lixo. Então é uma via de duas mãos, e se tu não tiver isso bem programado e não tiver isso bem estabelecido, tu vai acabar criando um caos e gerando uma questão muito negativa para a tua comunidade. Então, a gente tem feito isso com muita propriedade. O prefeito Gal está muito atento a essas questões, faz as nossas reuniões constantes e tem muito gerenciamento sobre essas coisas, de como é que está, para onde vamos, como é que nós vamos. O Gal tem muita preocupação disso, o que vai acontecer no futuro. Né? Quem é que vai nos suceder, não só o próximo, mas quem sabe os outros 2 próximos prefeitos que vierem aí, deixar a preocupação com isto também, Sandro. E eu acho que isso é muito bacana quando tu trata da coisa pública com esse viés. Não, eu vou fazer tudo agora e o outro lá que se vire. O outro lá que não é meu, não vou estar aqui mesmo, já resolvi, ele que pague a conta, o que estamos fazendo agora. Nós recebemos agora essa semana, estávamos com dinheirinho para dar uma investida, não sei o quê, 20 milhões de precatório de indenizações de justiça do trabalho, de empresas que foram contratadas pelo consórcio da Belinorte de todos os municípios, e os municípios foram rateados para pagar. Tramandaí entrou no rateio. E que este recurso passa pela Câmara de Vereadores também. Perfeito. Né? Todos os municípios, para o telespectador saber, todos os municípios estão confeccionando a legislação e reservando em orçamento os recursos para pagar essas dívidas. Sim. Então, são essas coisas que vão, não vou dizer que atrapalhando, né? Na contramão desse assunto, Tramandaí progrediu de maneira interessante por conta daquilo que eu acredito, com a minha profissão, eu faço isso há 30 anos, que é o que na realidade salva a nossa Tramandaí dessas coisas, porque gera muito, a construção civil gera muito emprego, Sandro. Ela dá muito emprego, ela emprega muita gente. No universo nosso hoje, nós temos aqui em Tramandaí hoje em torno de 15 empreendedores da construção civil. Cada empreendedor desses, o menor empreendedor desses tem 50 funcionários. O menor empreendedor desses. E o maior empreendedor, 300. Então, tu faz a conta desse universo, Sandro, diretamente trabalhando e indiretamente trabalhando. E nas questões indiretas estão nós, os corretores de imóveis, que estamos nessa cadeia indireta. E quantos corretores de imóveis sustentam os seus lares oriundos dessas edificações, dessa aposta que há muito tempo fizemos, não só o Galto Flavinho, mas outros prefeitos fizeram. O nosso antecessor, o Rapá, que é corretor de imóveis, o Osmani tinha um viés para esse assunto, o Anderson fez muito investimento nessa área. Então, isso é salutar para a nossa comunidade e a gente precisa interpretar isso como um grande ganho para a nossa comunidade. Agora, na questão ainda dos imóveis, e você fala em arrecadação, o imposto predial e territorial urbano, ele é um dos principais impostos e uma das principais arrecadações do município. Neste ano de 2022, a receita prevista do IPTU chega a quase 50 milhões, pouco menos. Há cerca de 10 anos estava em torno de 20 milhões. Uhum. Né? Houve um crescimento. Como é que foi o trabalho para ter esse crescimento nesse tipo de receita? Nós temos também uma receita muito interessante que faz parte do mercado imobiliário, que é o imposto sobre transmissão intervivos de bens, que está na faixa de 10 milhões ao ano. Esse é um dado que na realidade, eles se completam, Sandro. Né? A partir do momento que mais gera emprego, a construção civil, ela também bota mais recursos para dentro do cofre, como eu tinha te dito. Mas o que fez a gente fazer, o que fez nós chegarmos a esses patamares de 50 milhões? Nós, quando recebemos a prefeitura em 2017, nós percebemos que mais de 50 prédios verticais não estavam lançados na prefeitura municipal. O que quer dizer isso? As pessoas estavam morando e não estavam pagando imposto, porque não existia um lançamento da sua unidade na prefeitura. Somente do terreno? Só do terreno, que era rateado entre todos. Então, tu tinha lá um terreno com 90 famílias e ele era rateado para pagar o terreno. E nós acabamos imediatamente com isso. E isso deu um incremento, Sandro, na nossa, por ordem de 30% do incremento no ITBI. Nós ainda temos um problema, no ITBI não, desculpa, no IPTU. Nós ainda temos um problema, Sandro, que a nossa malha tributária da cidade ela está defasada. Tem gente pagando muito pouco
E tem gente que deveria pagar pouco, pagando muito. E nós precisamos equacionar isso. E o prefeito agora, fizemos uma reunião há pouco tempo, e está determinando, já determinou, para que essas coisas e esses equívocos sejam resolvidos. Estamos em contato com algumas empresas que poderão auxiliar nesse processo para fazer essa malha. O Imbé fez isso muito bem e triplicou a sua arrecadação fazendo justiça tributária, com aquele que pagava muito, pagando o justo, e aquele que não pagava nada, pagando o que deve pagar. É o que nós queremos fazer aqui em Tramandaí. Mas o ITBI, que é, na realidade, a relação entre o corretor de imóveis, o empreendedor e o comprador, esta sim, esta é um motivo de orgulho para toda a nossa Tramandaí, principalmente para a minha classe, categoria do qual eu tenho muito orgulho de pertencer, porque é dessas transações, Sandro, que esse imposto chega no caixa. É desse imposto que chega no caixa. E nós fomentamos um pouco aquela questão da transação de gaveta, em que as pessoas faziam seus contratos e deixavam na gaveta. Não, eu não vou escriturar isso aqui agora, nos dando um prejuízo enorme, tanto para a arrecadação de imposto de IPTU quanto do ITBI. Então, isso também foi um trabalho coletivo que nós fizemos com os nossos corretores de imóveis, com os donos das empresas imobiliárias e também com os nossos construtores. Então, todos eles, na medida do possível, vão fazendo com que essas coisas se esquentem e que vão para dentro do processo administrativo, para que a gente possa, então, ter esses recursos de volta para a comunidade. Como eu disse, esse recurso não fica ele está sempre em movimento. Ele está sempre em movimento. Eu preciso reformar o ginásio aqui do centro, aqui, nosso ginásio municipal, que é uma vergonha, ou não é? É uma vergonha. Pô, mas está ali há 6 anos, não viram isso? Não, está ali há 6 anos, mas você sabe quantas vezes a gente fez um chamamento para empresas virem aqui fazer uma reforma, para fazer uma terceirização, para fazer uma parceria público-privada? Eu cansei de convidar gente. E as pessoas não sabem. Ah, mas vocês não fazem nada. Não, nós fizemos. É que ninguém quer. Você quer? Está me ouvindo aí em todo o estado do Rio Grande do Sul? Quer vir aqui fazer uma parceria público-privada com o ginásio municipal Tramandaí? Nós estamos de porta aberta. Podemos receber você. Porque as pessoas não querem e acham que, não, isso aí vocês podiam dar para alguém que quisesse explorar isso aí, que alguém que tenha vontade de reformar. É tudo que a gente quer. Se o senhor que está me assistindo, está na chinelinha aí me assistindo, vem para cá que eu lhe quero. Vem aqui fazer um negócio que eu lhe quero. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo e voltamos em instantes, continuando esta nossa conversa com o vice-prefeito de Tramandaí, Flavinho Corso. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, programa da TV Nativos, primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Estamos conversando nesta edição do Comunidade em Pauta com o vice-prefeito de Tramandaí, Flavinho Corso, ele que também é corretor de imóveis, corretor de seguros e também atua na área da música, na área do entretenimento, muitos anos já. Flavinho, conta um pouco para nós como é que foi essa sua entrada no mundo do entretenimento através da sua banda de rock. Cara, nós já conversamos isso várias vezes, mas é bom porque o povo assim, sabe assim, mas cantar, eu não sei o quê, todo mundo tem. Tu vai lá pro teu surf lá e, que é para quem não sabe, o Sandro é um dos nossos surfistas aqui, que a gente enxerga ele na água quase que diariamente. Então, o teu prazer, aquele momento do
Às vezes a gente fica até próximo de Deus, né? Mais próximo de Deus. O cara que acha que cantando o cara não fica, fica. Porque ali tu extravasa com as tuas alegrias, com as tuas frustrações. E por mais que digam que o Sandro não surfa bem, ou que o Flavinho não canta bem, o objetivo nem é esse. O objetivo não é surfar bem, não é cantar bem. É aquele alívio da alma, aquele de fazer aquilo que te dá prazer. Às vezes o teu prazer incomoda os outros. E é isso que nós podíamos até falar um pouquinho dessa questão de pertencimento, né, Sandro? Porque hoje está tão difícil, né? As pessoas não têm mais amor a nada. As pessoas não têm mais amor aos seus irmãos, a pessoa já não tem mais amor à sua família, a pessoa já não tem mais amor ao seu trabalho, a pessoa já não tem mais amor à sua comunidade, ao seu lugar que vive, porque na realidade o seu universo é um universo extremamente negativo. Então isso neste momento, no momento que eu tenho lá com os meus parceiros, meus amigos, meus irmãos de música, a gente esquece. A gente quer saber de música. O que nós vamos tocar? Nós vamos tocar Led Zeppelin? Vamos. Mas o Flavinho não consegue cantar Led Zeppelin. Mas nós vamos enrolar e o Flavinho vai dar um jeito nesse assunto. Nós vamos baixar o tom, nós vamos levantar o tom, nós vamos tocar no outro tom. E é isso que importa. É isso que importa. Então, há 17 anos a gente faz essa brincadeira pra gente. E a gente... O que está acontecendo conosco agora com os beat rockers? O que está acontecendo com os beat rockers? Nós estamos sendo chamados para as coisas mais seguidamente do que as outras. Não sei se é porque a gente ficou um pouquinho melhor, quem sabe. Depois de 17 anos. Ou porque, na realidade, o universo hoje do rock, agora parece que as pessoas enxergaram que existia um rock bacana, de músicas bacanas, e começaram a perceber que essa onda está voltando de novo, né? Que dá muita alegria para as pessoas, e a gente enxerga isso quando a gente vai se apresentar, Sandro, que são músicas do Legião Urbana, que são músicas do Barão Vermelho, que são músicas do Cazuza, que são músicas do Led Zeppelin, do AC/DC, a música dos Beatles, do Queen. É um momento que deixou muita marca, né? Naqueles anos 80, ali, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, até um pouquinho dos anos 90, ela deixou muita marca de música de qualidade. E é o que a gente prima para fazer. E eu preciso dizer para vocês que, na realidade, quem atrapalha a banda sou eu, porque eu tenho lá 3 monstros, músicos geniais. O Emerson Mota é um guitarrista virtuoso, um cara com uma capacidade técnica maravilhosa, com um ouvido e uma percepção musical fantástica. O Rodrigo é um baterista técnico absurdo. Às vezes eu digo para ele: Rodrigo, eu queria me lembrar de uma música que era a abertura do Jornal do Almoço, no tempo do Cascalho. Aí ele, na bateria, o Emerson pega a guitarra, o Márcio já dá uma acompanhada, eu digo: cara, é essa aí, cara. E eles têm essa questão dos tempos, o Márcio também, o menino, e a gente foi fazendo isso para o nosso prazer, E a gente, de vez em quando, nos diverte, não, nós comungamos desse nosso prazer com o prazer de amigos que gostam da música, né? Então a gente vai tocar em algum pub que tem uma vertente rock, a gente vai tocar num aniversário de alguém que gosta do rock, a gente vai tocar nos shows que a prefeitura fora daqui faz, né, por conta do meu estado de vice-prefeito aqui, ser político, não receber dinheiro público, então a gente faz isso fora daqui, e aqui a gente toca, quando toca aqui, a gente toca de maneira, não é gratuita, mas de uma maneira de dar isso com uma filantrópica, esse é o termo. Vou fazer uma filantropia. Flavinho, vocês já tocaram em inúmeros estabelecimentos comerciais noturnos, bares, boates, enfim, já há 17 anos, como você falou. Nós tivemos esse período de pandemia que realmente as casas noturnas desapareceram quase que por completo, né? E agora elas estão voltando. Qual o comparativo que você faz entre um tempo passado, agora, e o que nos reserva o futuro para esse entretenimento, as casas noturnas, os bares, enfim? A minha impressão, Sandra, é que as pessoas querem recuperar esse tempo que parece que acham que foram perdidos. Estou dizendo dos frequentadores, né? Que quer todo mundo, nós ficamos 2 anos sem ir para um bar, nós ficamos 2 anos sem ir, e agora quer todo mundo ao mesmo tempo fazer parte desse universo. Isso é uma coisa muito perigosa. Isso é uma coisa, a nosso juízo é uma coisa muito perigosa. A gente interpreta isso às vezes como uma... A gente vai para um lugar tocar e o rock faz isso, né? Deixa aquela energia, aquele negócio, a gente nota que o povo está mais solto, que está mais do que antes. E esse período de pandemia, ele também deixou muita gente, artista de verdade, que vive da música, né? Deixou muita gente quebrada.
Deixou muita gente sem ter o que fazer, inclusive gente que desmancharam grupos musicais, que partiram para outra vertente, porque não aguentaram ficar esse tempo todo sem trabalhar. E tiveram que partir para outro ramo. Comércios que quebraram, esses bares, esses entretenimentos todos, quantos fecharam, Sandro? Que tinham na sua questão da música ao vivo e das apresentações o seu ganha-pão. Empresas que trabalhavam diretamente com isso, o próprio Juarez aqui da Ginga, né, me confidenciava esse assunto, Flavinho, que desespero que é tu não ter para quem vender nada, botar equipamento para quem? Ele, uma época, ele disse assim, quando começou a voltar a pandemia, eu estou a fim de montar um trio elétrico e botar uma banda ao ar livre para andar por aí, pelo menos para as pessoas lembrarem que ainda existe alguém que toca música, porque é uma dificuldade, e realmente foi uma dificuldade. Mas, Sandro, tudo tem um termômetro, tudo tem uma medida para essas coisas. E eu acredito que essas coisas, elas vieram agora, depois da pandemia, para outra situação que eu interpreto, que é a questão da convivência. Né? As pessoas estão mais adeptas a saírem de casa, a irem no lugar. Parece que essa pandemia deu um ensinamento assim de, vem cá, cara, tu passou tanto tempo e o que tu fez? O que tu aproveitou? O que tu fez com a tua mulher, com a tua companheira, com a tua namorada? Parece que isso também deixou um ponto de reflexão, que a gente também interpreta isso. Então, isso tudo está aparecendo nas coisas que a gente vem lidando e vem tratando. Isso é bacana, ao mesmo modo que também é preocupante por causa dessa euforia que está na mídia. E a gente tem visto também muitas dessas coisas que a gente começou a falar do pertencimento, elas estão aparecendo dentro dos eventos fechados. Né? Agora a gente viu um lutador de jiu-jitsu aí que acabou morto por conta de que teve uma discussão com alguém no bar, o cara puxou uma arma e matou o cara. A gente viu aquele menino aqui que teve julgamento depois de quanto tempo, antes da pandemia inclusive, que o pai foi buscar um menino e o menino foi agredido a garrafada e morreu. Essas coisas, isso me preocupa, Santo. Eu tenho filha pequena, essa bela maneira de dizer, né? Minha filha tem 23 anos, e elas querem sair de casa, elas querem ir num evento, coisa e tal, então sai no sábado de casa e a gente fica com aqueles ossos apertados que certamente a mãe da gente, né? A mãe ficava com a gente, né? Exatamente. Hoje nós estamos pagando essa conta, não é? A gente paga a conta. O Flavinho Corso, ele é muito família, né? Como ele citou uma das suas filhas, mas ele tem outra também, tem a sua esposa, seus pais, seus irmãos, enfim. Qual a importância da família em todo esse contexto que você está comentando? Toda. A gente vê hoje, Sandro, muita desunião, muitas separações, e assim, eu não sou favorável de que as pessoas se separem, não, porque eu acho que se o convívio não é bacana, se o convívio tem uns problemas, e normalmente as pessoas se separam por inúmeros problemas, mas a maioria por questões financeiras, porque não aguenta o rojão, porque não sei o que, e se separam. Mas a separação, ela não me deixa assim um sofrimento, assim. O que me deixa num sofrimento é o abandono dos filhos. E na separação só se pensa em eu e tu. E os filhos, como é que fica? Então a gente vê isso junto da gente. Eu acolho lá na minha casa, eu acolho na casa do meu pai, minha vida inteira foi assim, a gente vê isso. Meu pai e a minha mãe acolhendo filhos de outras famílias. E a gente enxerga isso lá em casa que até hoje. Até pouco tempo atrás, o Jorginho estava aqui, o nosso DJ aqui, o Carioca tinha família, pai, mãe, presentes, os caras presentes, mas era filho do Flávio e da Yara. Eu tinha o fulano e Beltrano II, que eram filhos do Flávio e da Yara, era irmão do Flavinho, irmão do Fábio. E esse sentimento eu ainda tenho comigo, eu e a André temos lá em casa. Então a Gabriela levava lá para casa a sua turma, algumas de pais separados, e a gente tem que ter um olhar para isso, porque essa questão, a criança se fragiliza achando que na questão da separação fica essa questão do abandono, Sandro. E por várias questões, por falta de trabalho psicológico, que às vezes as pessoas nem interpretam que precisa de um trabalho psicológico para ter tratado. Por que o pai e a mãe se separaram? Por que isso não deu certo? Né? Então essas coisas vão deixando e às vezes vão transformando o ser humano a ponto de fazerem essas barbáries, por falta de desequilíbrio. Então e essa é o que eu quero terminar, é no assunto do pertencimento. E eu estava comentando com o prefeito Galto, e nós vamos fazer agora em Tramandaí 57 anos de emancipação política. Né? Dia 24 de setembro. Isso.
Dia 24 de setembro, o município de Tramandaí completa 57 anos de emancipação política. E eu quero trazer para o seio da Tramandaí o que eu tenho na minha família. O que eu tenho na minha família. Que é a questão do pertencimento, da questão do amar aquilo que verdadeiramente importa para ti. Tu pergunta para as pessoas, o que hoje tu ama? O que tu ama hoje? Tu ama a tua família? Tu ama o lugar que tu vive? Tu ama o teu trabalho? Alguma coisa tem que despertar o interesse das pessoas para o amor, para esse carinho, para essa fraternidade, Sandro. E a gente quer fazer isso a partir dos festejos dos nossos 57 anos de emancipação política. As pessoas precisam ter amor pela nossa Tramandaí. Essas mesmas que divulgam só as questões negativas. Ah, o buraco é ruim, mas tem outras coisas que são bons, que superam isso. Ah, não tem, mas como tem? Vamos procurar alguma coisa lá no teu ano, Sandro, alguma coisa tem que ter de bom aí dentro. O que te faz feliz? Ah, me faz feliz o surf. Me faz feliz o convívio com os meus amigos. O futebol da sexta-feira, o ajuntamento, a música do sábado. Alguma coisa tem que ser... Então a gente precisa valorizar exatamente esses momentos que nos dão prazer e alegria, de estarmos em família, de estarmos com os nossos amigos, de estar com os nossos filhos. Nem tudo é uma maravilha? Não, nem tudo é uma maravilha. A gente sabe que não. Ah, nós vamos ver de fantasia? Não vamos ver de fantasia. Nós estamos querendo que as pessoas entrem nesse universo do pertencimento. Eu sou biquira, Sandro, nascido e criado nessa terra. Bebi água da tirolesa, engoli muita água salgada do mar. Em uma época eu tentei ser surfista e desisti de pronto. Tomei umas 3 vacas, eu nem sabia o que era tal da vaca, tomei umas 3, 4 vacas, engoli não sei quanto litro de água salgada na beira da praia, e quem bebe essa água salgada daqui, né, Sandro? Tem que ser muito macho para aguentar o surf, para quem bebe essa água salgada. E eu não tive essa coragem, mas eu amo tanto essa cidade, Sandro. Eu quero enxergar a melhoria para nossa gente, toda a vida isso. E quando tu vai numa escola, lá no final, nessa que a gente recuperou, tu tinha que fazer esse exercício uma hora para tu poderes aqui no teu programa dizer o que eu estou dizendo para essa nossa gente. A felicidade das crianças em ter, nem que seja única, nem que seja a única refeição que ela tem no seu dia, mas aquele olhar de felicidade, de estar participando daquele momento, que muitas vezes era servido bolacha com água, ou bolacha com suco raso. Hoje, se tu for olhar a merenda que é fornecida nas nossas escolas municipais, tu não acredita. Tem buffet? A gente não acredita, Santo. Tem buffet, sabe aquela propaganda? Cara, tu perdeu hoje 4 conchadas de frango. Aquele momento é o momento mais histórico que eu já vi. Isso me emociona porque eu vejo a criançada, às vezes ela vai para a sala de aula, óbvio que tem o carinho das nossas professoras maravilhosas. A minha esposa é professora do município, aqui de Tramandaí, a quem eu tenho um carinho, a quem eu tenho uma admiração pelo que tu representa no teu universo escolar e do que tu conquistaste para ti e para os teus colegas, de respeito à instituição de ensino, à instituição educação, que é o que transforma, que é o que mira no futuro, é o que deixa um legado. Então, em teu nome, saudar todas as professoras da nossa Tramandaí e a todas aquelas que trabalham nesse universo de servir a alimentação, a nossa secretária Vanira, que já esteve conversando contigo, Sandro, o meu carinho, a minha admiração, Vanira, por tudo que tu tens feito pela nossa educação, ao nosso secretário Saltiel, pela saúde, que tem demonstrado assim, uma responsabilidade com os números, com as contas, com a nossa gente, a todos os secretários municipais, Sandro, porque eles, abnegados, as pessoas dizem, mas estão ganhando para isso. Óbvio que estão ganhando para isso, todo mundo ganha para isso, precisa se respeitar isso. E o que entregam, não é só ganhar, é o que entregam. Às vezes a gente fica ali, no final de semana não tem perdida, não tem parada, a gente trabalha pensando no que vai fazer, no que pode ajudar. Aquele cara que bate de madrugada na tua porta porque o filho está precisando, porque um pai precisa, porque o Estado não faz a sua parte e é o município que tem que fazer, porque a União não faz a sua parte e é o município. Aqui é a célula, é aqui que as coisas acontecem.
E não adianta dizer que a culpa é do fulano, do Beltrano, do ciclano, tu tem que resolver. Tu tem que resolver, o cara está ali, precisando da tua mão, precisando da tua ajuda, e tu precisa resolver. E é o que a gente tem feito, então, em nome de todos esses secretários, eu quero dizer, sendo da alegria que é trabalhar com eles, muitos que nos ajudam na nossa administração, enfim, dizer que é uma felicidade. E esse movimento de pertencimento, amar mais, Tramandaí, amar mais. Por que Tramandaí mais? Então esse é um sentimento que eu quero passar para as pessoas, que elas, como eu, acreditem mais no futuro da nossa Tramandaí. Flavinho Corso Júnior, muito obrigado. Estamos aí para o que der e vier, com muito rock and roll. Obrigado, gente. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo a você, telespectador, e desejando uma boa noite.